Olá, hoje o Conexões está bem cultural. Isto porque o programa vai falar sobre o teatro que é feito em Goiás. Além disso, você confere uma matéria sobre a morte de 5 goianos em um acidente de carro que ocorreu nos Estados Unidos. E confere também quais são as consequências econômicas do aumento do salário mínimo. Mas o Conexões começa falando de saúde. Desta vez, o tema é uma doença grave que atinge cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo e que, se não tratada, pode levar à cegueira. Confira mais informações sobre o glaucoma. Glaucoma é um conjunto de doenças que ocorre no nervo óptico e é esse conjunto de situações que causa a redução da visão periférica. A visão central permanece igual, mas com o desenvolvimento da doença, o paciente vai perdendo a visão lateral. O glaucoma demora de 5 a 10 anos para a pessoa perceber que a visão está comprometida. Por ser uma doença silenciosa, é necessário prestar atenção em alguns sinais, como a hereditariedade e o nível da pressão ocular. Existem vários tipos de glaucoma e cada tipo de glaucoma tem as suas características particulares. Em geral, a principal causa genética, a história familiar, idade, existem outros fatores como raça, como miopia, como hipermetropia, dependendo do tipo de glaucoma, mas os dois principais são a história genética, história familiar e idade. Na minha família, meu pai morreu cego praticamente, tenho mais 2 irmãs e agora com o pessoal lá de Minas Gerais, muita gente também, já tem gente cego. E é tudo glaucoma? Tudo glaucoma. A pessoa que tem glaucoma também enfrenta algumas dificuldades, como esbarrar em portas, cadeiras, mesas, tropeçar no meio-fio ou em escadas. O importante é prestar atenção em sinais aparentemente inofensivos, para que o tratamento seja eficaz. Para mim, eu não sentia nada. Eu só sentia que estava sumindo a minha vista. Assim, às vezes, à noite que eu estava dormindo, às vezes pareciam as tochas de fogo. Para o paciente em si é muito difícil de perceber os sintomas do glaucoma. Por isso é importante a consulta preventiva, a consulta de rotina com o oftalmologista. Essa consulta de rotina serve exatamente para isso. Serve para que o oftalmologista perceba alguns sinais, como a pressão do olho mais alta, ou o nervo óptico machucado. Como é uma doença que atinge diretamente a visão, o glaucoma é confundido muitas vezes com a catarata, mas os problemas são bem diferentes. Enquanto a catarata torna a visão embaçada, como se tudo que você vê estivesse nublado, no glaucoma a visão só é nítida na parte central. Complicado, não? No entanto, algumas pessoas podem desenvolver as 2 doenças ao mesmo tempo. As 2 doenças podem existir, até as 2 doenças têm um fator de risco em comum, que é o envelhecimento. O glaucoma não atinge apenas pessoas mais velhas. Crianças e jovens também podem desenvolver essa doença. Na verdade, foi na hora que ela nasceu, já no parto, né? Glaucoma congênito, a causa não foi identificada, pode ser genética ou não, de repente alguma doença que se desenvolveu na própria gestação, né? E daí, assim que eles detectaram, já foi para a primeira cirurgia. Você consegue fazer tudo, né, Laura? Consigo. Brincar, pintar, tudo? Sim. Eu sei que pode assustar um pouco, dizer que ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, que 4% da população tem glaucoma, isso assusta um pouco. Por outro lado, o glaucoma, existem muitos tratamentos excelentes para glaucoma. Existem desde colírios, laser cirurgias, e é uma doença que a gente consegue controlar sim. Na maioria dos casos, a gente consegue controlar o glaucoma, a gente consegue parar a evolução dele. Esta matéria que você acabou de conferir foi produzida pelo programa Olho Clínico da TV da Universidade Federal do Paraná. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E no próximo bloco, Conexões vai falar sobre o teatro que é feito aqui no estado de Goiás. Em uma entrevista com o presidente da Federação de Teatro do estado de Goiás, Danilo Alencar, você confere como anda o cenário teatral
teatral no estado. Não perca, é depois do intervalo. Mas antes você fica sabendo o que as pessoas pensam sobre o teatro. Não tenho muito hábito de ir a teatro. Mas eu acho muito importante, que é cultura, né? Você fica por dentro. Mas na minha juventude sempre participei. Eu não moro aqui em Goiânia, então fica meio difícil frequentar esses festivais. Mas às vezes me dá vontade de vir, mas só de pensar, de você sair do local, né, para vir, então se torna um comodismo.